Olá, paz e graças a todos. O meu nome é Maria Aparecida. Hoje está se findando o ano de 2023, 14 de janeiro, fará um ano que Deus falou comigo quando eu perdi o controle do meu carro na Castelo, indo para uma igreja que eu já estava visitando. O Senhor falou para mim que eu ia de vez para essa igreja, que eu iria entregar meus 20 anos de ministério, meus 39 de batismo em outra denominação, a minha vida inteira, desde criança, criada nessa igreja, e o Senhor me disse que eu estaria indo de vez para essa outra denominação, onde já vai se fazer um ano. Nesse um ano o Senhor tem falado grandemente comigo, que eu ia passar para outras pessoas aquilo que eu vivi e o que eu estou vivendo. Porque em menos de um ano, nessa outra denominação, porque eu não vou falar nome de igreja, porque eu estou servindo o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, então não vou falar nome de igreja, não por enquanto. E aí o Senhor falou para mim que eu deveria levar isso a mais pessoas e que eu deveria ser clara e objetiva, e o que eu vivi, o que eu convivi e o que eu estou vivendo agora. E aí o Senhor falou comigo que se eu desejava o bem, que eu deveria levar o bem. E eu percebi que tudo que eu vivi era como se eu não tivesse vivido, era como se eu estivesse fazendo algo mecânico, que eu achava que eu servia a Deus, que cumpria o Evangelho, porque eu tinha certos costumes, certas maneiras. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor, durante a pandemia, me abriu os olhos, durante os 3 anos de pandemia, mudou a minha maneira de ser, trocou o meu odre e me permitiu sair fora dessa bolha. E estou fingindo que não estou ouvindo o que Deus queria que eu fizesse, porque não é fácil você falar a verdade e você ir contra a maré. Né? Quando você está num lugar, num bairro, que são 4 bairros juntos, que todo mundo te conhece, que você ajudou em 3 igrejas da mesma denominação, e aí de repente toda a sua família naquela denominação, e de repente você é aqui nada contra a maré. Não é fácil. Se não fosse o Espírito Santo de Deus fazer isso na minha vida, tem que ter muito Espírito Santo de Deus guiando, porque não é fácil você ir contra toda uma geração de pessoas do ministério, dessa denominação, seus pais, sua mãe, você ser criado e de repente você sair. E aí eu fingindo que não estava enxergando o que Deus queria comigo, até agora, o Senhor confirmou. Quando eu vi alguém muito ligado a mim, que errou, pecou, saiu fora e falou, e ela querendo tirar a vida dela, porque dizia que ela não tinha mais perdão. E eu falei, tem perdão? Fui falar de Deus para ela e ela falou que não, que para ela só tinha morte, com o espírito suicida. E aí o Senhor falou no meu coração, até quando você vai fingir que não estou falando contigo? Até quando você vai deixar de alertar outras pessoas? E aí o Senhor me trouxe a vida de Jesus Cristo, né? Que eu falava que eu tinha perdido esse tempo. O Senhor me trouxe a vida de Jesus Cristo, que Jesus passou a vida toda dele criando os irmãos, aprendendo a ser homem, carnal, para depois passar a ser o Filho de Deus na terra. E aí o Senhor falou comigo que eu não perdi esse tempo e que eu tinha algo maior. Então assim, toda a minha vida eu nunca tive medo de ser perseguida, de ser rejeitada. E comecei a ver que eu nunca fui acolhida aonde eu estava. Me batizei com 12 anos de idade e o Senhor me chamou para a água do batismo com uma revelação. Através dessa revelação, com o livro de Apocalipse todinho, que com 11 anos eu senti o Espírito Santo mandando eu ler. O Espírito Santo me converteu com o Apocalipse. E assim, é um fundamento muito grande a minha vida. Eu não sou uma desviada, não sou uma desigrejada. E é isso que eu quero falar no meu canal. Quando você saber que está numa seita. Muitas vezes passamos uma vida toda numa seita, disfarçada de uma irmandade. E quando você sai fora dela, você não é reconhecida. Muitas vezes você é amaldiçoada. E vamos falar de muitas nesse canal, com a graça de Deus. Eu espero a guia do Espírito Santo, que nesse canal eu possa
refletir, né, junto com todos sobre o Espírito Santo de Deus, Evangelho de Cristo, sobre aquilo que está acontecendo nas igrejas. Muitas coisas não são pregadas, muitos falam que estamos na graça de Cristo, mas pregam a salvação pela obra, prega a salvação por ofertas, né, por votos através de dinheiro, dízimos. São muitas as coisas que a gente não ouve ser pregado na igreja. Muitas das vezes pegam o Velho Testamento, pegam a lei de Moisés, tiram ali 9, só usa 1, que é a parte do dízimo, as outras 9 não. E o Senhor Jesus falou, ou segue ele todinho, ou não segue nenhum. E Jesus vem no Velho Testamento, Jesus vem na lei, mas a partir da sua morte, a lei ficou obsoleta, ele já cumpriu a lei por nós. E são várias reflexões que, com a guia do Espírito Santo, eu espero que Deus me dê de falar sobre isso. Não sou pastora, como dizem, não tenho nada preso com ninguém, então aquilo que o Senhor me der de falar, eu vou falar aqui. Se você é um desigrejado, volte para a arca do Senhor. Não vou falar de igreja, 4 paredes, vou falar de nós, igreja, como templo do Espírito Santo, como carne, como o corpo, alma e espírito. Nós precisamos de um Criador que nos fez e que nos levará para Ele. Então falaremos disso. São outros assuntos que eu tenho queimado no meu coração, porque hoje em dia estão dando muito valor, como Jonas naquele barco, né? Que foi para Nínive, quando ele estava no erro. Ali os pescadores jogaram Jonas no rio, deram valor ao barco e jogou Jonas fora do barco. E a graça de Cristo, ela não dá valor aos bens, não dá valor a grandes ofertas, a grande dízimo, a grandes obras, a viver trabalhando. Não, para Deus a gente tem que trabalhar com Ele e não falar estou trabalhando para Deus. Deixa Deus trabalhar conosco, trabalhar para nós e nós com Ele. A graça de Cristo, ela não dá valor para aquilo que você tem, ela dá valor para aquilo que você é. Ela não precisa que você trabalhe. Você pode ser o trabalhador de última hora, aquele que trabalhou 1 horinha, mas ganhou o salário daqueles que trabalharam o dia inteiro. O valor da obra de Deus é você ter conhecimento dele, para ele, com ele, é querer estar com ele. Não é quantidade, mas é qualidade com Cristo. E é isso que eu vou falar aqui no meu canal. E quem quiser estar comigo, se inscreva, compartilhe. E assim, não tenho medo de ofensas, porque eu vou falar sem filtro tudo aquilo que me vir falar, né? Já saí do barco, já botei o pé no mar, e pretendo não afundar, pretendo continuar com Cristo através de uma palavra dele. Não foi só uma, foram várias que ele me deu durante esse ano. Então eu quero obedecer a Cristo, eu não quero afundar. Então até quando, não quero falar contra a igreja, mal de igreja, mas não, eu quero que nós refletimos, que nós sejamos como uma cidade de refúgio, né? Uma cidade de refúgio, porque nós sabemos que muitos são magoados dentro da igreja. A igreja de 4 paredes, muitas das vezes tem magoado a igreja de Cristo, que somos nós. Que o Senhor falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Cada um de nós que andamos por aí somos uma igreja. Que nós possamos levar a graça de Cristo, o amor de Cristo, não a lei que mata, mas a graça que vivifica e que salva e que leva o evangelho. Então é isso. Se quiser continuar comigo, inscreva no canal, me segue. Por mais, teremos palavras do Evangelho, leremos algumas partes do Evangelho, faremos algumas análises de algumas pregações. Assim que o Senhor for dando a guia, a gente vai fazendo. E é isso. Agradeço a todos que estão aqui nesta página e peço que me sigam, compartilhem, estejam comigo em oração, em reflexão, como numa cidade de refúgio, acolhendo aqueles que se sentem desigrejados, aqueles que se sentem magoados pelo um direcionamento eclesiástico, né? Porque a verdadeira igreja de Cristo era a raiz, aquilo que Paulo ensinava, né? Não é uma igreja para segregar e ao mesmo tempo excluir pessoas, que sejamos
igreja de Cristo, que ame, que abrace e acolhe. Amém? Em nome de Jesus, tenha um bom fim de semana e um bom fim de ano.